Em live com Nicolas Ferreira, o pastor Anderson Silva diz que o Deus dessa cultura caída e profana é o amor, mas esse Deus é um Deus demônio. Ele diz que hoje tudo é tolerado e fala que o pastor André Valadão foi certo no que pregou e que essa militância só gosta de ouvir o que agrada a eles. Deus é amor, mas o amor não é Deus. A profecia se cumpriu, cara. Hoje, o Deus dessa cultura caída e profana é o amor, mas é um demônio, é um Deus demônio. Porque, por exemplo, onde tudo é tolerado, a gente duvida que há amor. Eu sou pai. Pai não cria filho com sim, sabe? Não cria filho com inclusão, com sim. Não, não. Não. Tipo assim, ó, 90 nãos para 10 sims. Essa é uma criação de quem ama. Porque a nossa natureza é pecaminosa. A gente quer rebelião, anarquia, desobedecer e por aí vai. Eu sempre peço assim, ó, os cristãos emocionados, eu chamo a geração dos ursinhos carinhosos. Eles falam assim, Jesus é amor. O cara que você destroçou aí, o pastor da Shopee, o amor, discurso de ódio, o André Valadão pegou pesado com os gays. O que você acha, pastor Anderson? Seguinte, eu posso discordar do André, do Nicolas, de mim. Gente, só unanimidade com Jesus. Eu discordo da minha mãe, da minha esposa. Eu não vou discordar do Nicolas nem do André? Claro que vou. Mas podemos discordar esteticamente, fundamentalmente não. Pastor André Valadão está errado? Não. Porque é fundamento. Mesmo que você discorde de uma coisa ou outra e tal. Mas vamos lá. As pessoas perguntam para mim, ele errou? Ele faltou com amor? Não. Porque a militância não quer saber do tom de voz, gente. O que ele disse pode ser dito com os gritos do pastor Silas Malafaia, ou pode ser dito com a voz doce do Dave Leonardo. Não importa. Eles vão endemoniar do mesmo jeito, porque não é a forma, é a verdade. E o mundo não quer a verdade, irmão. Você não percebeu que o mundo não odeia as religiões, o mundo odeia o cristianismo. Sim. Você pode ser muçulmano, da macumba, do candomblé, pode ser homossexual, pansexual, transexual. O ódio é a quem? A Deus e ao seu ungido. Salmos capítulo 2 disse isso. A gente é unânime no fundamental, para a gente ter força de oração, força de mobilização para se unir, para interceder pelo país, para orar como tem que orar, sabe? E tá na Bíblia? Tá. Ai, cara, do que eu tenho que me arrepender se tá na Bíblia? Não é falta de amor. Porque, por exemplo, eles dizem, discurso de ódio. Não, é declaração de fé, cara. Ninguém tá preocupado com a vida de ninguém. Mas, por exemplo, eu fui numa comissão da OAB de liberdade religiosa. Aí tinha uma mãe de santo na comissão falando que a religião de matriz africana é a religião mais perseguida do mundo. Eu falei, eu discordo da senhora, a senhora não está antenada. Ela falou, eu falei, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Ela falou, como assim? Vou tentar explicar, senhora. O seu rito é perseguido. Se é demônio ou não é, se tem sangue, se animal morre ou não. Esse é o preconceito com a Umbanda e as religiões de matrizes africanas. Sua liturgia. A senhora acha que porque os templos evangélicos estão cheios, não há perseguição. Mas eu vou tentar ajudar a senhora. Sua liturgia é perseguida. Nossa doutrina é perseguida. Então, a senhora pode cultuar quanto quiser. E sua liturgia vai ser alvo de preconceito social. Mas nós não podemos nem crer mais e nem pregar o que está escrito. Então, a perseguição contra nós é como uma guerra fria. A senhora pode levar um ataque à sua liturgia. Nós levamos um ataque ao nosso livro sagrado. Então, todas as religiões abraâmicas, judaísmo, islamismo, cristianismo, tem doutrina, tem livro. A Umbanda não tem doutrina, por isso é uma religião mais aberta. Aí ela falou, a gente vai acabar com essa guerra quando a gente aceitar os homossexuais. Aí eu falei bem assim, tá vendo? A senhora não está entendendo, a gente não pode aceitar a prática da homossexualidade, porque temos uma doutrina, temos uma confissão de fé. Então a gente não pode ficar tímido, a gente não tem que desrespeitar ninguém, tratar mal ninguém, ofender ninguém. Mas a gente não pode ter vergonha de crer no que está escrito. Se a Bíblia proíbe, nós proibimos. Se a Bíblia fundamenta, nós defendemos. E a gente não pode, gente, ter vergonha disso em nenhum lugar. E pastor, um ponto que você colocou, eu quero ressaltar isso aqui.
muitas, mas muitas pessoas, principalmente jovens, que são influenciadores na rede social e tudo, eles acabam querendo ir por uma linha tangente da forma como diz. Eles acreditam que se eles disserem as verdades de forma doce, o mundo vai aceitar isso. Só que não importa. E eu tenho visto várias pessoas quebrando a cara com isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui como exemplo, né, foi no mês, né, do orgulho gay, eu estava aí nos Estados Unidos, eu fiz vários posts sequenciais mostrando como, né, o ativismo LGBT se tornou uma religião, né, nos Estados Unidos, de Estado, onde você não pode falar absolutamente nada contra, que eles utilizam os institutos, né, da administração pública contra você. E, por fim, eu inclusive, usei algo que eu escutei do Senhor, que diz, né, que você disse, olha, homossexualidade não é doença, homossexualidade é pecado. Uhum. E para pecado, você não tem ali remédio, etc. Você tem arrependimento. E eu deixei isso bem descrito, né, mostrando que, inclusive, é tudo que eles sempre lutaram para poder dizer, né, que homossexualidade não é doença. E eu disse exatamente o que eles falam e defendem e que eu também acredito. E ainda assim, eu tomei uma representação por dizer que homossexualidade é pecado. Então, eu quero, né, inclusive, deixar isso aqui muito claro aqui nesse momento, que está no momento aqui falando, né, de orações, para que você ore por coragem, sabe, para que você ore para que a verdade ela possa ser dita de diversas maneiras. Assim, como eu disse, eu aprendi isso num livro, esqueci qual é o nome dele, mas que fala que Jesus veio com a graça e com a verdade. Chegue com a graça, mas nunca deixe de dizer a verdade, porque senão fica incompleto. E não importa, você pode pintar a verdade de ouro, pode apresentar ali com açúcar, eles não vão querer engolir, não vão querer se alimentar disso, porque a verdade da Bíblia é loucura para o mundo. Então, quando você começar a compreender isso, você vai começar a compreender que essa guerra é muito assimétrica, ela é muito desigual mesmo. No momento em que você está defendendo uma verdade, você está sendo racional, você está tendo compaixão, você está falando da melhor maneira possível, da melhor tônica possível, eles vão acabar com você. Vão ir atrás da sua família, vão pedir o seu emprego, como já fizeram com outras pessoas, vão colocar rótulos em você de crime, porque homofobia é crime, vão colocar você de rótulos de criminoso, enquanto eles vêm com uma fala mansa, como um Leonardo Boff da vida, como um pastor da Shopee da vida, e acabam ganhando as pessoas. Você fala assim, mas percebe, é isso que a igreja tem que fazer, tem que modular para poder alcançar as pessoas, mas aí que elas não estão entendendo. Porque a modulação não é da voz, é a modulação da verdade. Eita! E quando você modula a verdade, você está transformando ela em outra coisa, ou seja, em uma mentira. Então não adianta, meu irmão que está vendo essa live, minha irmã que está vendo essa live, você modular a sua voz. Porque a sua verdade vai continuar permanente. Então não module a sua verdade em prol da aceitação do outro. Porque é um preço muito alto que você vai pagar. Só queria deixar isso aqui bem claro para quem está assistindo aí.